Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nesta palestra, ou aula, como quiserem chamá-la, eu ia falar de um grande bem, um dos maiores bens humanos, mas que agora está em falta, as virtudes. Tem toda a razão o que diz um professor universitário australiano, Andrew Mullins. As sociedades ocidentais têm estado de acordo numa tradição ininterrupta de 24 séculos em que as virtudes são a base da formação do caráter e do desenvolvimento da personalidade. E não apenas uma possibilidade entre muitas outras que o ser humano tem para amadurecer. Durante 24 séculos e meio, tanto na tradição grega como na latina, na Idade Média, na Idade Moderna, até praticamente os anos 60, era unânime a convicção de que o caráter de uma pessoa era constituído pelas virtudes e que a falta das virtudes diminuía a qualidade da pessoa, da personalidade. Virtudes que eram exaltadas pelos filósofos, pelos teólogos, pelos romances, pelas epopeias, por um homem de caráter, uma mulher de caráter tinha firmeza, lealdade, abnegação, capacidade de sacrificar-se por um ideal superior ao egoísmo, coragem, fortaleza, paciência, constância, prudência, o hábito de refletir antes de agir e procurar uma decisão sábia. Ora, a partir de, sobretudo, dos anos 60 do século passado, as virtudes foram como que desprestigiadas. O poeta Paul Valéry, esse já é mais antigo, dizia que estávamos numa época em que falar de virtudes ou de pessoas virtuosas parecia ridículo. Uma menina virtuosa, uma pessoa virtuosa. Se tinha desprestigiado a ideia de virtude. E nessa crise das virtudes surgiu um filósofo, entre outros. Teve muita repercussão o livro After Virtues, quer dizer, depois das virtudes, do filósofo britânico, um escocês, nascido em Glasgow, que foi professor em várias universidades inglesas e depois nos Estados Unidos. Esse livro, chamado Depois das Virtudes, foi como um sinal de alerta. O que está acontecendo? Não há mais virtudes e as pessoas não são melhores, são piores, mais fracas. O que substituiu as virtudes? O livro Depois das Virtudes, de Alasdair MacIntyre, foi traduzido em todas as línguas, também está traduzido aqui no Brasil, por uma universidade do interior, e foi publicado em 1981. Desde então, outros autores têm insistido muito na necessidade de
viver as virtudes. Giuseppe Abbà, um italiano, é uma leitura difícil para especialistas. Servet Pincaers, um belga, tem tratado maravilhosamente sobre os fundamentos da moral e é conhecido mundialmente. Mas vamos procurar perceber uma coisa que está clara, não tenho a menor dúvida. As virtudes foram substituídas por quê? Por interesses e conveniências. As pessoas não vão atrás do que é o bem. Faço isso porque é bom, que isso é característico das virtudes. Faço isso porque é bom ter paciência, é bom, mesmo que ninguém reconheça. Porque é bom ser amável e educado. Porque é bom ser corajoso, não fugir das coisas difíceis, ter medo de... Não. As virtudes acabam... A falta de virtudes, em vez de ir à raiz do problema, que não houve educação das virtudes. Nestes anos não se falou das virtudes, não se educou nas virtudes nem nas famílias, nem nos colégios. Não se falou das virtudes. E então, o que aconteceu? Um desfibramento moral das pessoas. Fazer o bem, isso porque é bom, deixou de se ensinar. Há um bem e há um mal. E se caiu em quê? Em vez de virtudes, se ensinaram conveniências. Olha, isso te convém. Interesses. E, sobretudo, as virtudes foram substituídas pela idolatria da liberdade. Quer dizer, diante do bem, a pessoa sabe o que é o dever e tem um norte. Existe o bem. Qual é o bem? Vamos procurar o bem. Vamos procurar o bem da amizade. Vamos procurar o bem da fidelidade. É um bem a fidelidade. Não. De repente é substituído pelo subjetivismo. A mim não me interessa. E essa é a minha moral. Então se pulveriza o conceito de bem e caímos na situação atual da moral do relativismo e o subjetivismo. Eu tenho a minha moral, eu sei o que eu quero, eu sei o que é bom, ninguém tem que me dizer nada. A liberdade, eu alguma vez tinha escrito que se vai atrás da liberdade pela liberdade. Então a liberdade se transforma em capricho. Eu faço porque gosto, eu faço porque quero. Eu faço não porque é bom. Essa ideia maravilhosa que dá caráter às pessoas, que dá qualidade às pessoas. Eu vou atrás do bem, vou atrás do que é bom mesmo. Não existe o bem. Não existe. O bem é subjetivo. O bem teu não é o meu bem, não, é relativo. Depende das épocas. Agora, isso já não é um bem. Agora, por exemplo, a fidelidade entre homem e mulher no casamento não é um bem. As coisas mudaram. Agora, você tem direito de ser feliz. Pense em você. Pense em você. Subjetivismo. Você é o Deus. Você é a chave de tudo. Você... Eu estava para dizer, você é uma porcaria. Porque sem virtudes você é uma porcaria. Então vimos a fragilidade de tudo. Em algum livro eu colocava a imagem de uma doença que não sei se hoje em dia se cura ou não se cura, chamados ossos de vidro. Uma criatura que nasce com uma fragilidade nos ossos, qualquer gesto, vai quebrando os ossos e não chega a uma idade nada. Morre criança ou morre muito menino, menina. E agora estamos assim. Muita gente está assim, sem virtudes, moralmente, dentro da alma, temos a doença dos ossos de vidro.
nós nos quebramos. Eu dizia que, falando da liberdade, alguma vez pus uma comparação. A nossa liberdade, em vez de ser hoje a liberdade que a pessoa utiliza para escolher o melhor, ir reto pelo melhor caminho, alegre, feliz, cantando, este é o bem, eu vou caminhando. E se o caminho é duro, não importa. E se às vezes me canso, não tem importância, eu vou, cresço perante os obstáculos. Eles não vão me parar. Agora, a liberdade não é essa determinação de ir atrás do bem. É volúvel. É como uma borboleta que agora gosta de uma flor e agora de outra. A borboleta tem a sua lei, diríamos, de alimentação com as flores. Mas essa liberdade que vai borboleteando, sem rumo, sem sentido, sobe, desce, vai para a direita, para a esquerda. Muitas vezes como um pedaço de pano jogado no ar, levado pelo vento, que seja. O professor da faculdade instila como um dente de cobra uma ideologia materialista e aí vai com o vento, vai com o córrego, vai arrastado pelo córrego. E eu estou falando da comparação que fazia faz anos e não falo dela. Comparava esse tipo de liberdade adorada hoje pelas pessoas. Não me imponha, eu faço o que quero, eu obedecer, que estupidez, que coisa. Com uma bailarina esquizofrênica, louca. Uma bailarina que não tem nem pauta, nem regente, nem música que oriente, e que vai dando voltas por aí, por onde eu quero, até que um dia se estrepa contra um muro, quebra a cabeça, quebra as pernas e morre. Quantas pessoas não estão com a cabeça quebrada, metaforicamente, sem nada claro na cabeça, e com as pernas, essas pernas com que se anda na vida, que são as virtudes quebradas. Então, vale a pena meditar nisso hoje em dia. O que é virtude? Eu vou me basear, sobretudo, na sabedoria do Catecismo da Igreja Católica, que recolhe toda a tradição, que vem dos antigos pagãos, passa pelos cristãos, alcança em Santo Tomás de Aquino uma plenitude. Olha, não lhe digo que leia porque é difícil, são 2 volumes deste tamanho, mas toda a parte de ética e moral, de virtudes de Santo Tomás de Aquino, ocupa isso 2 volumes da segunda parte da Suma Teológica. Que definição de virtude recolhe, porque não a inventa, pega de toda essa grande tradição do pensamento. O Catecismo da Igreja Católica diz: a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Habitualmente, não de vez em quando, numa explosão sentimental. Ai, como te amo, como gosto. Ah, vou te ajudar. Puxa, agora vamos a uma coisa de voluntariado, mas não quero me constranger, vamos só de vez em quando. Vou hoje para ver como é. Não, é habitual e firme para fazer o bem, não para ver se gosto, não para fazer ensaios. A pessoa que ama o bem não passa a vida experimentando, deixa experimentar. Ah, não gosta, fora. Não se pergunta se é o certo ou o errado, não se pergunta se é o bem ou o mal. Basta que não goste e que, além disso, à sua volta, a maior parte das pessoas sigam o mesmo sistema que o que hoje está imposto. Hoje só não há subjetivismo nem liberdade autêntica para se opor a essas ideias, ideologias que estão destruindo a ética humana e cristã. Uma disposição habitual e firme para fazer o bem permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Com todas as forças sensíveis e espirituais,
A pessoa virtuosa tende ao bem, persegue-o e escolhe-o na prática. É uma definição muito boa. A pessoa virtuosa, repito, não é uma pessoa que de vez em quando pratica um ato bom, mas que já criou em si uma disposição e uma firmeza. Insiste o catecismo dizendo as virtudes humanas. Estamos falando das virtudes humanas nesta palestra e não das sobrenaturais ou das teologais, que são fé, esperança e caridade. As virtudes humanas são muitas, todas as que giram à volta das 4 virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança, ou autodomínio, que é a mesma coisa que temperança. Então insiste o catecismo em que as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, não flutuantes, perfeições habituais da inteligência e da vontade, porque há virtudes da inteligência, a prudência, por exemplo, o hábito de pensar, de refletir antes de agir, de ter referenciais para dizer o que é bom. Neste caso, vou pensar, que sabe pensar. Disposições, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam os nossos atos, ordenando as nossas paixões, as nossas emoções, não permitindo que nos falte o autodomínio, qualquer paixão, qualquer impulso, qualquer desejo nos arrebata, não. Propiciam, diz aqui uma coisa importante, propiciam assim a facilidade, o domínio e a alegria para levar uma vida moralmente boa. Pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. Não é que faz porque está mandado, não é que faz porque lá em casa me obrigam, porque meus pais me enchem, porque agora pode, agora não pode, agora vai. Aliás, essa educação do não pode é péssima. Você faz ver a beleza das atitudes morais certas, ou não adianta dizer não pode, simplesmente. Não. Tem que dar o exemplo e tem que explicar. Insiste, completa o catecismo essas noções dizendo as virtudes humanas adquirem-se. E aí dá 3 linhas. Pela educação, por atos deliberados e por a perseverança sempre retomada com esforço. Com o auxílio de Deus, forjam o caráter e facilitam a prática do bem. O homem virtuoso sente-se feliz em praticá-lo. Quando se fala, antes de entrar nesses 3 pontos, quando se fala de que uma virtude é um hábito, não quer dizer que é uma habituação, já se acostumou. Os nossos hábitos, o hábito de fazer a barba desta maneira ou de outra, o hábito de, ao levantar, ir direto fazer a barba ou ir primeiro tomar um café, já tem o hábito. Não, isso é uma habituação, não tem nada a ver com virtude. Virtude é sempre algo referente a um bem que é melhor do que o seu contrário ou do que a sua ausência. Quer dizer, se eu tenho paciência com você, tomara que eu tivesse paciência com todos, mas se eu tenho paciência com você, a virtude e esse hábito, e tenho habitualmente, esse hábito de ter paciência, que provavelmente me custou muitas orações e muito esforço, esse hábito é melhor que o seu contrário, que seria impaciente, habitualmente impaciente. E é melhor que a ausência de paciência. Não, nem tem, nem não tem. De repente perde a paciência, de repente não a perde. Não se sabe, nunca se sabe. Reduzir tudo isso à pura psiquiatria é um dos crimes que está se cometendo atualmente. O homem ama a liberdade. A liberdade é o Deus. Mas depois não é livre.
E quando ele vê que não consegue autodomínio, que cai na droga, que não consegue se libertar do vício, que não consegue deixar de ser uma pessoa intratável, uma pessoa briguenta, uma pessoa que reclama, uma pessoa que mesmo que esteja muito capacitada e muito instruída, é uma pessoa que não aguenta no trabalho porque não é capaz de conviver com outros colegas, os trata mal e sempre o chefe tem que dispensá-lo. Olha, você entende muito disso, mas não dá. Você está me bagunçando o correto, porque não tem virtudes. Não tenho virtudes da compreensão, não tenho as virtudes da convivência. Muito preparado. Preparado para quê? Repito a palavra que não é muito elegante, para se estrepar, isso sim. Preparado para fracassar, como ser humano. Não são habituações como essas que antes mencionava, mas hábitos bons. Hábitos que fazem crescer. Por exemplo, e aí já partiríamos para o segundo aspecto da aquisição das virtudes. Adquirem-se pela educação, por atos deliberados, etc. Um dos autores, concretamente Pinckaers, punha o exemplo do piano. Numa casa pode haver uma criança de 6 anos que aprendeu a tocar para a Elisa como o carro do gás, o caminhão do gás, para a Elisa de Beethoven. Ou como uma caixinha de música. Vai lá, plim, 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 mecanicamente bate nas teclas e pronto. Bom, aquilo, pelo contrário, um grande pianista é alguém que se esforçou muito para ser um virtuoso. Como para ter virtude, tem que se esforçar repetidamente. E ao se esforçar e ganhar o hábito bom de amar a música, de tocar bem. Outro dia estava vendo na televisão um pianista que dizia que diante de determinados momentos de interpretação dos grandes músicos, se sentia como em êxtase, como se saísse de si, entrasse numa espécie de céu. Ama a música, gosta da música, aperfeiçoa, não se cansa de treinar, não se cansa de se aprimorar. E aí toca como se estivesse deslizando tranquilamente, quase que sem esforço. Toca com uma suavidade, uma perfeição e crescendo sempre mais maravilhosos. Mas é o hábito bom, fruto do amor à música, fruto do amor ao piano, fruto do esforço que por amor se impôs e fez, e agora sai naturalmente. É que eu não sou assim. É que isso eu nunca vou conseguir ser amável. Eu sou franco, eu sou rude. Você é um malcriado, que é diferente. Você nunca se esforçou por melhorar essa grosseria sua, esse mau caráter. Ou não foi educado. É que as pessoas não são educadas. Olha, não vamos brincar, é que é mesmo. Hoje não há educação. Tanta porcaria de pedagogia cheia de psicologia materialista, puramente materialista, muito imbuída de ideologias, marxismo, não sei que histórias. Isso nem sequer é instrução. É uma falta de educação, de pedagogia. Uma pedagogia que não forme as pessoas, péssima. Não é que instrui. Bom, claro que sim. Instrui para passar no vestibular. Dá instrução. Sim, isso é verdade, dá. Dá um acervo de conhecimentos que serão úteis para entrar numa faculdade, depois para trabalhar. Esse sujeito entende muito de eletrônica, por exemplo. Olha, ele se preparou bem para isso. Agora, virtudes, quem lhe ensinou? Então, cresceu como técnico, mas não cresceu como ser humano, por falta de virtudes.
Essa é a pura verdade. E diz que as virtudes se adquirem com a educação. Sem a educação das virtudes, vamos colocar outra comparação, mas eu gosto muito de ler o Guimarães Rosa. Olha, cada qual tem seus gostos. Isso não tem nada a ver nem com virtude, nem com defeito. Mas tem uma espécie de contos, uns escritos muito breves, à volta do chamado Riachinho Sirimim. E lá junto do Riachinho Sirimim, fala de uma garça branquíssima, ele diz alvíssima, que um dia deve ter sido à noite atacada por algum bicho mau e a encontrou com a asa quebrada. Só podia fugir andando, não podia voar mais. Era perfeita, mas tinha a asa quebrada, era metade da sua capacidade de voar e a impedia de voar. Eu lhe digo, uma pessoa jovem, uma pessoa que vai ao casamento sem virtudes, uma pessoa que vai à vida, luta pela vida sem virtudes, além de que será vítima de qualquer ideologia dominante e entrará no rebanho, na manada, mas essa pessoa não pode voar. Tem a asa quebrada, uma das duas asas quebradas. Pais, professores responsáveis, cristãos ou não cristãos, crentes ou não crentes, tenham em conta isso que os pagãos, desde milénios, enxergaram perfeitamente. Basta pegar o ideal do homem grego. A paideia de Werner Jaeger, paideia que é a educação da juventude, das crianças, dos jovens, era nas virtudes. Até os anos 1960, em que houve uma derrubada total dessa educação. Por atos deliberados, diz. Não é fazer só por inércia. Não, é que já agora me acostumei a fazer isso, é uma virtude. Não, se não a atualiza, deliberar quer dizer que pensou e diz, não, eu realmente quero fazer isso, quero continuar, quero até ir crescendo, quero subir um pouco mais a montanha dessa virtude. Quero subir um pouco mais a minha constância, não sou constante. E me falta, eu precisaria ser constante. Eu não domino a minha língua, precisaria ter um aspecto da virtude da justiça, que não fazer maus juízos, nem juízos e comentários precipitados, negativos, precipitados sobre os outros. Fico criticando, fico tudo. Isso não é só uma falta de caridade cristã, isso é uma falta de personalidade. Isso é uma falta de humanidade. Uma falta de justiça, porque é injusto julgar sem conhecer ou sem saber. Atos deliberados, está sempre com a consciência de que é isto que eu quero, é isto que me empolga, é isto que é bom. E depois uma perseverança sempre retomada com esforço. Claro, porque não há ninguém que vá em linha reta como por um trilho. Não há ninguém. Não há ninguém que sempre, sem nenhum momento de crise, nenhum momento de dificuldade, continue praticando uma virtude. Quer dizer, não há ninguém a quem as virtudes, em muitos momentos, não custem. Custa ser sincero, sempre sincero com a prudência necessária. Custa ser fiel. Custa cumprir os compromissos e não andar com desculpas. Em muitos momentos custa, mas isso, o ato deliberado, nos leva à perseverança sempre retomada com esforço. E daí nascem as virtudes. Muito bem. Eu dei umas pinceladas gerais, não quero fazer autopropaganda, mas é que me parece que
pode fazer o bem às pessoas. Faz alguns anos, não muitos, depois de bastante trabalhar, publiquei um livro chamado A Conquista das Virtudes. Olha, seria vaidade estúpida dizer, é um livro bom, não sei se é bom, mas eu creio que pode ajudá-lo a entender como deve fazer, como você que é jovem deve adquirir a sua personalidade, como você que é pai ou mãe deve ajudar os seus filhos a crescer mesmo como seres humanos, como você, professor, professora, a não ser que seja já alguém tão embriagado pela ideologia que o único que lhe interessa é manter a dente da cobra para instilar a sua ideologia nos demais. Então, enquanto não mudar, não vai entender o que estamos vendo agora. Mas você, professor honesto, livre por dentro, não preso a uma ideologia ou um veneno, você pense nisso. Você educa ou simplesmente instrui. Passa uns conhecimentos que podem ser úteis para o interesse da pessoa, mas não valores que formam a pessoa, que fazem de uma pessoa um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher. E, quando é o caso, e o nosso caso, um cristão. Então leio o último trecho do Catecismo da Igreja, que servirá de final, não é um final triunfal, é simplesmente mais uma ideia boa para ter em conta. Não é fácil ao homem ferido pelo pecado, porque todos estamos feridos pelas más inclinações e pelas nossas próprias faltas. Não é fácil manter o equilíbrio moral. O dom da salvação de Cristo nos concede a graça necessária para perseverar na conquista das virtudes. Desse trecho do Catecismo que eu tirei o título do livro de que lhe falava antes, A Conquista das Virtudes. Cada um deve sempre pedir esta graça de luz e de fortaleza. Recorrer aos sacramentos, à confissão, à Eucaristia, cooperar com o Espírito Santo, seguir seus apelos, as boas inspirações, os seus apelos de amar o bem e evitar o mal. E com isso eu termino essa palestra. Ainda nos falta terminar meditando, mas em forma de aula, palestra mais livre, mais esquemática, terminamos aqui as palestras do Retiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.